Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante que é a questão dos dons de cura, né? Muitas pessoas acham que dons de cura, essas coisas que as igrejas fazem ultimamente e já fazem há bastante tempo, que é cultos de milagres, né, onde as pessoas vão lá e recebem a sua cura e tudo mais, e as pessoas veem aquelas pessoas que curam como pessoas altamente dedicadas a Deus, né, homens de Deus ou mulheres de Deus. Existem muitas mulheres também que fazem isso. Mas a questão é, se eu tiver o dom de cura, isso prova que eu sou um homem de Deus, eu sou um homem escolhido por Deus, eu sou um homem santo, um homem que, sei lá, vocês podem confiar nos meus ensinamentos, porque afinal de contas eu tenho o dom de cura, ou não? Bom, vamos lá. A gente às vezes vê aí, né, uns caras largando as muletas, levantando cadeira de roda. Eu mesmo, quando era evangélico, já participei, né, de alguns cultos, né, onde essas coisas aconteciam. E vamos lá. Eu já vou dizer para você que acredita em dons de cura como um sinal do poder de Deus, que isso não é sinal do poder de Deus. Não é mais. Ou, na verdade, nunca foi. Bom, vou explicar. Milagres, Satanás também pode fazer. Sinais, ele pode fazer sinais, ele pode fazer, sei lá, acontecerem coisas sobrenaturais que possam te enganar, né? Satanás, ele usa alguns milagres, alguns acontecimentos miraculosos para te enganar. Se você for olhar na Bíblia, lá em Êxodo, Moisés foi mandado por Deus para o Egito para libertar o povo do Egito, a história que todo mundo conhece. E Deus falou para ele, ó, você vai fazer alguns sinais ali e o faraó vai acreditar em você. Ou não, porque Deus também deixa claro que o faraó, né, ia endurecer o seu coração. Moisés vai fazer alguns sinais diante do faraó e o faraó zomba de Moisés, dizendo, Moisés, nem sei quem é Deus, nem sei quem é Jeová, não tô nem aí para esse cara, quem manda aqui sou eu e o povo não vai sair. E outra, deixa eu te mostrar uma coisinha. O faraó chamava os feiticeiros, né, os magos, a galera ali da feitiçaria do Egito, e eles faziam a mesma coisa que Moisés fazia. Só que Moisés estava ali enviado por Deus e os feiticeiros estavam ali, obviamente, a serviço de Satanás, a serviço do ocultismo, do paganismo. Então ali fica uma questão. Moisés fazia milagres a mando de Deus, mas as pessoas que não acreditavam em Deus faziam os mesmos sinais. Lógico que mais na frente a gente vê que Moisés fez uma coisa, né, algo que Deus mandou ele fazer, que os magos ali, os feiticeiros do Egito não conseguiram imitar. E ali era uma prova definitiva de que Moisés era um homem de Deus. Ou seja, era a prova de que Deus era superior ao faraó e aos deuses egípcios. Beleza. Jesus, quando vem, ele fez milagres, ele curou cegos, curou mulher com fluxo de sangue, ressuscitou crianças, ressuscitou pessoas e fez vários sinais. Mas aquilo também não era definitivamente uma prova de que Jesus era um homem de Deus ou que ele era o Messias, porque certos milagres ali já aconteciam. Mas existiam alguns milagres, pelo menos dois, eu posso detalhar para vocês isso em outro vídeo, se vocês quiserem, mas pelo menos 2 milagres só o Messias poderia fazer. Um dos milagres era curar leproso. E o outro milagre era tirar o demônio de uma pessoa, que era um demônio que deixava a pessoa cega e muda. E por que eu estou dizendo isso? Porque na lei de Moisés falava sobre uma cerimônia que deveria acontecer caso um leproso fosse curado. Porém, durante a história inteira, enquanto a lei de Moisés estava sendo ali produzida, ninguém foi curado de lepra. Lógico, teve Naamã, mas Naamã não era judeu, e teve Miriam, mas Miriam foi curada de uma lepra por causa de um sinal que Deus colocou nela, e depois o próprio Deus tirou esse sinal, mas a lei ainda não estava pronta, não havia ainda o cerimonial, caso isso acontecesse. Depois que essa lei é criada, dizendo que se um leproso fosse curado, ele deveria fazer uma certa cerimônia, um certo ritual judaico, nenhum leproso foi curado. Então, ou seja, os próprios estudiosos da época entendiam que, exceto esse caso de Naamã, que não era judeu, e de Miriam, que teve lepra antes da lei ser produzida,
qualquer outro leproso só seria curado pelo Messias. Porque naquela época era uma doença incurável. E como eu já expliquei, ninguém mais foi curado depois que a lei foi produzida. Então, quando Jesus vem, ele cura um leproso e esse leproso vai se apresentar diante do sacerdote. E a lei dizia, inclusive, que deveria ser feita uma investigação para saber se aquela pessoa realmente teve lepra. E foi constatado que aquele homem realmente foi um leproso e que foi curado por Jesus. Esse era um milagre que só o Messias poderia fazer. Nem fariseu, nem Moisés, nem ninguém na história poderia ter feito aquele milagre. Só o Messias poderia fazer. O outro milagre era tirar um demônio de uma pessoa que deixava ela cega e muda. Por quê? Os fariseus e outros religiosos da época tinham, uma certa condição de expulsar demônios de pessoas. Havia até uma espécie de ritual que era feito, onde o exorcista falava com a pessoa que estava endemoniada. Aquele demônio, obviamente, usava as cordas vocais, o poder de fala da pessoa, para poder se comunicar com o exorcista. E meio que na base do convencimento, o exorcista convencia, fazia com que aquele demônio saísse da pessoa. Porém, se a pessoa está endemoniada e ela é muda e cega, não tem como você ter um tipo de comunicação com ela. Então esse tipo de demônio só o Messias poderia tirar. E foi o que Jesus fez. Aconteceu um episódio onde apareceu uma pessoa com esse tipo de demônio e Jesus falou com essa pessoa e o demônio foi expulso. Essa era mais um milagre, mais uma cura que só o Messias poderia fazer. Então, como eu disse um pouquinho antes, muitas pessoas faziam milagres, muitas pessoas faziam sinais, mas alguns eram específicos, só o Messias poderia fazer. E o Messias, obviamente, usaria aquilo como um sinal de que ele era o homem escolhido por Deus. Então, haviam alguns milagres, mas havia os milagres de Jesus. Milagres que só Jesus poderia fazer. E Jesus, obviamente, passa também aquele poder para os apóstolos. E os apóstolos saem também ali pregando o evangelho e curando as pessoas, para provar que o evangelho que eles estavam pregando era realmente de Deus. Já Satanás, quando faz algum milagre, e normalmente os milagres, os sinais miraculosos que Satanás faz, sempre é limitado, ele nunca faz completo, ele nunca faz perfeito, ele nunca faz bom igual Jesus faz. E obviamente que quando ele faz isso, ele faz para te enganar, para te seduzir. Eu vou ler para você aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23, uma das evidências de que não é porque você faz milagres que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Veja, por exemplo, Jesus dizendo: nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome e não fizemos muitas obras poderosas em seu nome? Mas eu lhes declararei então: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fizeram o que é contra a lei. Ou, em outra versão, diz: vocês que praticam a injustiça. Olha só que interessante o que Jesus fala aqui. Que no dia que ele voltar, que o reino de Deus estiver ali pronto, algumas pessoas não vão entrar. E essas pessoas vão questionar, dizendo: uai, por que eu não vou entrar? Eu profetizava no seu nome, eu curava no seu nome, eu expulsava demônios no seu nome e não vou? E aí Jesus diz: não, você não vai porque eu não te conheço. Porque você até fazia essas coisas, mas você praticava a injustiça. Se você parar para refletir, a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais de hoje fazem exatamente isso aqui. Elas focam nos dons espirituais, que são os dons de profecia, de cura, de expulsar demônios. E muitas igrejas usam isso, inclusive, para ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque isso atrai muitas pessoas. As pessoas olham e falam: poxa, aquele pastor expulsa demônios, ele tem autoridade de Deus. Aquele pastor profetiza, então ele tem autoridade de Deus. Aquele pastor, ele ora e as pessoas são curadas, então ele tem autoridade de Deus.
Não. Já vimos aqui que Satanás tem o poder para fazer milagre e já vimos que quem faz essas coisas não quer dizer que vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque até faziam essas coisas, mas praticavam a injustiça, praticavam os pecados. Às vezes você não sabe o que aquela pessoa faz, porque você só vê o que ela apresenta, o que ela deixa você ver. Mas no fundo, ela está vivendo em algum pecado, que eu não sei qual é. Pode ser o da cobiça, o da ganância, pode ser o da luxúria, pode ser de qualquer uma dessas. O fato é, isso não é prova de ser homem de Deus ou mulher de Deus. Veja também que a maioria das igrejas que focam nesses assuntos de profecias, curas e expulsão de demônios, normalmente não prega sobre o arrependimento de pecados. Então você não deve acreditar numa pessoa só porque ela faz milagres, só porque ela faz sinais miraculosos. Porque Jesus deixa claro que aqueles que não fazem a vontade do Pai dele não entrarão no reino de Deus. Veja que a doutrina de Jesus era arrependimento de pecados. Jesus sempre pregava baseado nisso. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E para provar que ele era o Messias, ele fazia às vezes alguns milagres, mas nem sempre, porque algumas pessoas diziam, faça tal coisa que aí eu vou acreditar em você. E Jesus sempre deixava claro, não. Não é baseado nos milagres ou nos sinais que eu faço que vocês devem acreditar, mas na minha palavra. Então você não deve acreditar nas pessoas que se apresentam aí com poderes de profecia, de curas e tudo mais, achando que elas são de Deus, porque isso deve estar vinculado também com os princípios da pessoa, o comportamento da pessoa. A doutrina que Jesus pregava era arrependimento. Por que a maioria das igrejas que pregam curas e milagres também não pregam arrependimento? Veja que os dons de curas e milagres eles vão desaparecendo conforme o texto de Atos vai chegando ao fim. No começo os apóstolos faziam ali muitos milagres de cura e tudo mais, e tudo aquilo que Jesus deu poder para eles fazerem. Mas conforme a história vai passando, você vê que alguns milagres já não aconteciam mais. Por quê? Porque ali já estava estabelecido o evangelho, já estava estabelecido o grupo cristão, o corpo de Cristo na terra. Então agora não é mais necessário certos milagres para provar que aqueles homens são homens de Deus. Mesmo porque Jesus deixa claro que os cristãos seriam conhecidos pelo amor. E olha que Paulo, ele fala sobre os dons espirituais, ele fala sobre o dom de língua, fala sobre o dom de cura, o dom de profecias, mas depois ele separa um capítulo inteiro do livro de Coríntios, que é o capítulo 13, para falar sobre o amor. Leia esse versículo, leia essas passagens bíblicas hoje, Coríntios capítulo 13, para você entender o que é de fato o amor de Deus. Porque algumas pessoas acham que amor é ser bonzinho, e não é bem isso que a Bíblia ensina. Então leia 1 Coríntios capítulo 13, para você entender o que realmente é o amor de Cristo. E ali fica claro que nós cristãos seríamos conhecidos pelo mundo, ou manifestaríamos o poder de Deus, a graça de Deus, o conhecimento de Deus, não através de profecias, não através de milagres, não através de cura, não através de línguas estranhas, mas através do amor de Cristo. Deus ele tem o poder de curar, mas ele não tem obrigação. Por mais que você faça uma campanha de 7 dias, de 1 mês, de não sei quanto tempo, onde você vai na sua igreja ou no seu local de reunião e faça ali certos rituais ou certos pedidos de oração, Deus ele não tem obrigação nenhuma de te curar. Ele pode. Eu acredito firmemente que se eu tenho algum problema de saúde, eu posso orar a Deus para Deus me curar. Mas Deus não tem obrigação. Veja que Paulo, por exemplo, ele tinha um espinho na carne e ele diz que ele suplicou a Deus e Deus não tirou aquele espinho. Paulo também fala de um companheiro dele que ele deixou doente em algum lugar. Por que Paulo não usou o seu dom de cura para curar esse irmão? Ou por que ninguém na igreja naquela época, na congregação daquela época, usou seus poderes divinos para curar esse irmão? Timóteo também tinha uma doença no estômago. Por que ninguém orou para ele ser curado? Isso significa simplesmente, queridos, que os dons de cura eram para aquela época e Deus ainda pode curar hoje, mas se ele quiser, ele não tem obrigação. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza, quando o reino de Deus vier, quando Jesus Cristo estabeleceu o seu reino nessa terra,
não haverá mais doença, não haverá mais também a necessidade de profecias, não haverá mais a necessidade de nenhuma dessas coisas, porque estaremos com Cristo, Ele será o nosso Rei e nenhum mal vai acontecer com a gente. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mais da metade das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal, não custa nada, se inscreve lá, é de graça, e a gente se vê no próximo vídeo.